Já alguma vez se viu a olhar para umas escadas como se fossem uma montanha? Ou sentiu aquela pequena hesitação antes de se levantar da sua cadeira favorita, calculando mentalmente o esforço que iria exigir? Essa sensação de que o nosso corpo já não responde com a mesma agilidade e força de antes é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. É uma frustração silenciosa que nos vai roubando a independência, o prazer de um passeio mais longo, a confiança para brincar com os netos no chão. Começamos a dizer não a convites, a evitar certas atividades, e sem nos apercebermos, o nosso mundo vai encolhendo. E se eu lhe dissesse que um segredo para combater esta perda de força, para voltar a sentir as pernas mais firmes e o passo mais seguro, pode estar na sua cozinha, dentro de uma simples chávena de chá? Não falo de uma solução mágica, mas de um aliado poderoso e natural. Neste vídeo, vamos descobrir 3 chás surpreendentes que a ciência tem vindo a demonstrar que podem ajudar a proteger e até a reverter a perda muscular, permitindo-lhe caminhar com mais força e confiança. Fique comigo até ao fim, porque o último chá é uma verdadeira surpresa e talvez o mais delicioso de todos. Vamos então começar com o nosso primeiro grande aliado nesta jornada para recuperar a força nas pernas e a confiança em cada passo. Este é um chá que provavelmente já conhece, talvez até já o tenha na sua despensa, mas talvez não saiba o quão poderoso ele pode ser para os seus músculos. Falo do chá verde. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Chá verde? Eu já ouvi falar que é bom para emagrecer, para o coração. E tem toda a razão. Mas a sua magia vai muito para além disso, especialmente quando falamos de um processo que afeta todos nós com o avançar da idade, a sarcopenia. É um nome complicado para algo muito simples, a perda natural de massa e força muscular. Não é uma doença, é uma consequência do envelhecimento, mas a velocidade com que acontece e o impacto que tem na nossa vida, isso sim, nós podemos influenciar. Imagine os seus músculos como um muro de tijolos. Com o tempo, alguns tijolos começam a soltar-se e a cair. E se não fizermos nada, o muro fica fraco e instável. A sarcopenia é isto. De repente, carregar os sacos das compras do supermercado torna-se uma tarefa hercúlea. Subir um pequeno lanço de escadas deixa-o sem fôlego e o medo de uma queda torna-se um companheiro constante. É aqui que o chá verde entra em cena, não como um pedreiro que reconstrói o muro de um dia para o outro, mas como um guardião que protege os tijolos que ainda lá estão e ajuda a criar as condições para que novos tijolos sejam acrescentados. O seu superpoder está nuns compostos com nomes estranhos, chamados catequinas, sendo a mais famosa a EGCG. Pense nestas catequinas como pequenos soldados de elite que combatem um inimigo invisível, mas muito destrutivo no nosso corpo, a inflamação crônica de baixo grau. Esta inflamação é como uma ferrugem silenciosa, que com o passar dos anos vai danificando as nossas células, incluindo as células musculares. Ela acelera a queda dos tijolos. O chá verde, com a sua carga de antioxidantes, ajuda a neutralizar esta inflamação. É como se enviasse uma equipa de limpeza para tratar da ferrugem, permitindo que os seus músculos funcionem num ambiente mais saudável. Além disso, estes compostos ajudam a proteger as mitocôndrias, que são como as pequenas centrais elétricas dentro das nossas células musculares. Músculos com centrais elétricas a funcionar bem são músculos com mais energia, mais resistentes à fadiga. Mas como é que isto se traduz na prática? Como podemos usar o chá verde para obter estes benefícios? Primeiro, a qualidade importa. Tente optar por chá verde de folha solta em vez dos saquinhos mais comuns. A qualidade e a concentração dos compostos benéficos são geralmente superiores. A preparação também tem os seus segredos. O maior erro que as pessoas cometem é usar água a ferver. A água demasiado quente queima as folhas delicadas do chá, libertando taninos que o tornam amargo e destruindo algumas das catequinas preciosas. O ideal é aquecer a água até começar a formar pequenas bolhas no fundo da chaleira, por volta dos 80 graus Celsius.
Se não tiver um termômetro, basta deixar a água ferver e esperar 1 minuto antes de a verter sobre as folhas. Deixe em infusão por apenas 2 ou 3 minutos. Mais tempo do que isso e também ficará amargo. 1 ou 2 chávenas por dia é um excelente ponto de partida. Talvez uma de manhã, para começar o dia com energia e proteção, e outra ao início da tarde. Evite bebê-lo muito tarde, pois contém um pouco de cafeína que pode interferir com o sono de algumas pessoas. Lembre-se, a consistência é a chave. Não vai beber uma chávena hoje e acordar amanhã com a força de um atleta. É um processo gradual, é o hábito diário, a pequena chávena de chá que se torna parte da sua rotina, que ao longo de semanas e meses fará a diferença. Pode ser que daqui a 1 mês, ao levantar-se do sofá, repare que o fez com um pouco mais de facilidade. Ou que ao fim do seu passeio matinal, as suas pernas não se sintam tão pesadas. São estas pequenas vitórias que nos mostram que estamos no caminho certo, que estamos a dar ao nosso corpo as ferramentas de que ele precisa para se manter forte e funcional. Agora que já aquecemos os motores com o poder protetor do chá verde, vamos mergulhar numa infusão que é um verdadeiro abraço para o nosso corpo, especialmente para as nossas articulações doridas, que tantas vezes nos impedem de nos mantermos ativos. Porque vamos ser honestos. É muito difícil fortalecer os músculos das pernas se cada passo que damos é acompanhado por uma pontada no joelho ou uma rigidez na anca. É um ciclo vicioso. As dores fazem-nos mover menos, e quanto menos nos movemos, mais fracos os nossos músculos se tornam, o que, por sua vez, sobrecarrega ainda mais as articulações. Para quebrar este ciclo, precisamos de um anti-inflamatório poderoso, e eu tenho a combinação perfeita para si: o chá de gengibre e curcuma. Esta não é apenas uma bebida, é um remédio natural usado há milhares de anos, e a ciência moderna está a começar a entender por quê. Imagine o gengibre e a curcuma como uma dupla de super-heróis a combater a inflamação. O gengibre, com o seu composto ativo chamado gingerol, é o especialista em alívio rápido. Ele atua de forma semelhante a alguns medicamentos anti-inflamatórios, ajudando a reduzir a dor e a rigidez muscular e articular. Sabe aquela sensação de pernas pesadas e doridas depois de uma caminhada um pouco mais longa ou de um dia a tratar do jardim? O gengibre ajuda a acalmar esse desconforto, facilitando a recuperação e encorajando-o a manter-se ativo no dia seguinte. Por outro lado, temos a curcuma, a especiaria dourada cujo superpoder vem da curcumina. A curcumina é uma estratégia de longo prazo. Ela não se limita a aliviar os sintomas. Ela vai à raiz do problema, atuando a nível celular, para desligar os interruptores que promovem a inflamação crônica no corpo. É esta inflamação persistente, que desgasta as cartilagens das nossas articulações e que, como vimos, também prejudica o tecido muscular. Ao consumir curcuma regularmente, estamos a dar ao nosso corpo uma ferramenta poderosa para combater esta degradação silenciosa. E o mais fascinante é que, quando juntos, o gengibre e a curcuma potenciam-se mutuamente. O que um começa, o outro completa. Mas há um segredo muito importante para desbloquear todo o poder da curcuma. Ela precisa de uma pequena ajuda para ser bem absorvida pelo nosso corpo. E essa ajuda vem de um ingrediente surpreendente: a pimenta preta. Uma pequena pitada de pimenta preta, graças a um composto chamado piperina, aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. É uma diferença gigantesca. Sem a pimenta, a maior parte da curcumina passa pelo nosso sistema sem fazer efeito. Portanto, como preparamos esta poção dourada? É muito simples. O ideal é usar as raízes frescas. Pegue num pedaço de raiz de gengibre com cerca de 2 centímetros e um pedaço de raiz de curcuma do mesmo tamanho. Não precisa de os descascar, se forem de origem biológica, basta lavá-los bem. Rale ambos finamente. Coloque as raízes raladas numa chávena ou num pequeno bule. Adicione uma boa pitada de pimenta preta moída na hora e cubra com água quente, mas não a ferver, tal como fizemos com o chá verde. Deixe em infusão por cerca de 10 a 15 minutos.
Coe e, se desejar, adicione uma rodela de limão ou uma colher de chá de mel para equilibrar os sabores. Se não encontrar as raízes frescas, pode usar uma colher de chá de gengibre em pó e meia colher de chá de curcuma em pó, mas o fresco é sempre preferível. Esta é a chávena de chá perfeita para o meio da tarde ou para depois de alguma atividade física. É reconfortante, aquece o corpo e a alma e trabalha silenciosamente para acalmar as suas articulações. Pense no Sr. Manuel, que adorava passear o seu cão no parque, mas as dores nos joelhos estavam a tornar esses passeios cada vez mais curtos e penosos. Ele começou a beber este chá todos os dias. Nas primeiras semanas, não notou uma mudança radical, mas persistiu. Um dia, apercebeu-se de que se tinha levantado da cama de manhã sem aquele gemido habitual. Depois, notou que conseguia dar a volta completa ao parque sem ter de parar a meio para descansar. O chá não lhe deu joelhos novos, mas diminuiu a inflamação a um ponto que lhe devolveu a alegria dos seus passeios. É este o poder desta dupla. Ao acalmar as dores, ela dá-nos a liberdade e a confiança para nos movermos mais. E mais movimento é a linguagem que os nossos músculos entendem para se manterem fortes e saudáveis. Vimos o poder antioxidante do chá verde para proteger as nossas células musculares e a força anti-inflamatória da dupla gengibre e curcuma para acalmar as nossas articulações e permitir o movimento. Mas, e se eu lhe dissesse que o nosso último chá atua de uma forma completamente diferente, mas igualmente crucial? Ele não se foca tanto em combater os inimigos, mas sim em nutrir e apoiar diretamente o sistema que alimenta os nossos músculos. Este é o chá que prometi que seria uma surpresa, uma bebida de uma cor rubi vibrante e um sabor delicioso que muitos associam a dias quentes de verão, mas cujo poder para a nossa força e vitalidade é imenso. Falo do chá de hibisco. O hibisco pode não ser o primeiro ingrediente que nos vem à mente quando pensamos em saúde muscular, mas os seus benefícios são extraordinários, principalmente por duas vias: a circulação sanguínea e a hidratação. Imagine os seus músculos como um jardim. Para que as plantas cresçam fortes e saudáveis, precisam de duas coisas essenciais: água e nutrientes, que são transportados por um bom sistema de irrigação. No nosso corpo, o sistema de irrigação são os nossos vasos sanguíneos, e a água e os nutrientes chegam através do sangue. Com a idade, este sistema de irrigação pode tornar-se menos eficiente. Os vasos sanguíneos podem ficar mais rígidos e a pressão arterial tende a subir. Isto significa que chega menos oxigênio e menos nutrientes vitais, como proteínas e minerais, aos nossos músculos. Um músculo mal nutrido é um músculo que se cansa facilmente e que tem dificuldade em reparar-se e em crescer. O chá de hibisco é um verdadeiro tônico para o nosso sistema circulatório. Vários estudos científicos têm demonstrado que o consumo regular de chá de hibisco pode ajudar a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue e ajudando a baixar a pressão arterial de forma natural. É como se estivéssemos a desentupir e a alargar os canos do nosso sistema de irrigação, garantindo que o precioso fluxo de sangue e nutrientes chega a todos os cantos do nosso jardim muscular. Músculos bem oxigenados e bem nutridos têm mais resistência. Isto traduz-se em conseguir caminhar aquela distância extra, subir aquele lanço de escadas sem parar a meio para recuperar o fôlego, ou simplesmente ter mais energia para as atividades do dia a dia. O segundo superpoder do hibisco é a hidratação. Muitas vezes subestimamos a importância da água para a função muscular. Um músculo desidratado é um músculo fraco, propenso a cãibras e com um desempenho muito inferior. À medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede pode tornar-se menos apurado, e muitos de nós acabamos por não beber líquidos suficientes. O chá de hibisco, com o seu sabor agradavelmente ácido e refrescante, que lembra o arando ou a framboesa, é uma forma deliciosa de nos mantermos hidratados.
e como é naturalmente isento de cafeína, pode ser bebido a qualquer hora do dia ou da noite sem perturbar o sono. Prepará-lo é incrivelmente fácil. Basta usar as flores secas de hibisco, que se encontram facilmente em lojas de produtos naturais ou ervanárias. Use 1 ou 2 colheres de chá de flores por cada chávena de água quente. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade de sabor que preferir. Fica maravilhoso bebido quente, talvez com um pau de canela, mas é igualmente espetacular servido frio com umas rodelas de laranja ou umas folhas de hortelã. Pode perfeitamente fazer 1 litro de cada vez e guardá-lo no frigorífico para ter uma bebida saudável e refrescante sempre à mão. Agora, vamos juntar tudo. Imagine a sua rotina diária. Começa amanhã com uma chávena de chá verde, preparando os seus músculos e protegendo-os do estresse oxidativo do dia que se avizinha. Ao meio da tarde, delicia-se com uma chávena quente e picante de gengibre e curcuma para aliviar qualquer rigidez e combater a inflamação acumulada. E ao fim do dia, ou durante a tarde, em vez de um refrigerante, bebe um copo refrescante de chá de hibisco gelado, que o hidrata e melhora a circulação, ajudando os seus músculos a recuperarem enquanto descansa. Não parece um plano maravilhoso e simples de cuidado pessoal? Lembre-se, estas bebidas não são poções mágicas. Elas são ferramentas, aliadas poderosas que funcionam melhor quando combinadas com um estilo de vida ativo, mesmo que esse ativo seja apenas levantar-se e caminhar pela casa a cada hora. Não se trata de voltar a ter 30 anos. Trata-se de viver os seus 60, 70, 80 anos ou mais com a maior qualidade de vida, independência e alegria possíveis. Trata-se de poder dizer sim a um passeio no parque, de se baixar para apanhar um brinquedo do seu neto, de carregar as suas próprias compras com confiança. Gostava muito de saber a sua opinião. Já conhecia o poder destes 3 chás para os músculos? Tem alguma receita especial ou alguma outra infusão que sente que o ajuda no seu dia a dia? Por favor, partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se este vídeo lhe foi útil, se lhe deu uma nova ideia ou um pouco de esperança, por favor, deixe um gosto. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que podem estar a precisar de a ouvir. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e naturais de viver com mais saúde e felicidade em qualquer idade. Lembre-se sempre, cada passo que dá, por mais pequeno que seja, é uma vitória. Cada chávena de chá que prepara para si é um ato de amor e cuidado. Continue a cuidar de si, porque você merece toda a força e vitalidade do mundo. Um grande abraço e até a próxima.